Bem, uma outra coisa importante em relação ao SUS, que para fincar esse compromisso, ele realizou a unificação com a descentralização. Parece um paradoxo, né? Como é que a gente faz a unificação e descentraliza ao mesmo tempo? Numa visão cartesiana, ou você centraliza, unifica, ou descentraliza. Mas o SUS ele trabalha com a quebra dos velhos paradigmas e estabelece novos paradigmas. Você tem um sistema que é integrado e ao mesmo tempo é descentralizado. O problema é que essa descentralização ela foi sendo feita de uma forma contraditória. Se repassou as competências, mas não se repassa os recursos e os meios. Então, nós estamos fazendo um processo complicado. E esse processo precisa ser desbloqueado. Tem uma coisa que vocês conseguiram vencer e superar. No começo havia muita dúvida se de fato as prefeituras teriam competências para assumir essas responsabilidades, se de fato seriam capazes de fazer o atendimento de saúde. E vocês provaram, os municípios estão provando que são capazes. Então, qual é agora o grande desafio que tem pela frente? É o desafio de continuar numa batalha muito difícil, que é essa de estabelecermos os meios para viabilizar. Os resultados de tudo isso até agora, nós temos, como eu disse, que reconhecer que o Brasil já fez e fez muito, mas precisa fazer mais. Tem um dado importante. Eu, na área de meio ambiente, trabalhei muito com a questão das metas do milênio, E uma das metas era a redução da mortalidade infantil, das metas do milênio. Nós vamos conseguir alcançar o objetivo do milênio na parte de mortalidade infantil antes de 2015. Isso é uma conquista do Sistema Único de Saúde. E, por isso, nós temos aqui o que reconhecer. Mas, nem tudo flores, senão não estaremos aqui. E tem algumas coisinhas, foi até o Ricardo que me passou. Eu achei muito interessante na discussão que nós fizemos. O aleitamento materno cresceu entre as mulheres mais escolarizadas e sofreu redução entre aquelas com menor número de anos de estudo. O atendimento pós-parto aumentou, mas o atendimento pós-parto não cresceu, aliás, da mesma forma que cresceu o atendimento que é feito no período pré-natal. E assim nós poderíamos contar com várias questões que ainda que aparentemente simples têm uma importância muito grande. Esses são os dados que foram feitos pelo PNDES em 2006. Por que um sistema tão generoso como é o caso do SUS, ainda sofre tanta crítica? E aí a gente tem que dar César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Vamos lá então. Eu acho interessante que eu estou sendo candidata a presidente pela primeira vez na história desse país. E não quero me aproveitar desse lugar para fazer discurso fácil. Não quero. E eu tenho dito que eu vou participar desse processo, tentando o tempo todo mediar entre o discurso político, mediar entre a crítica dura e severa que precisa ser feita, mas sempre o senso de justiça. Se para ganhar votos a gente tem que ser injusto, então é melhor a gente não correr atrás dos votos que venham pelas vezes de justiça. E eu quero dizer de justiça. Porque a justiça é também quando a gente percebe o erro para poder corrigir. Vejam bem, há sim uma falta de apoio político maior para o SUS. Talvez em função de que boa parte da nossa população ainda tem, ou já tem, acesso ao sistema de saúde privado. A gente não tem uma ação unificada de todo mundo, cerca de 25% das pessoas têm acesso ao sistema de saúde privado. Isso faz com que boa parte do apoio político que poderia ser dado talvez possa ser subtraído dessa agenda tão importante para a implementação do SUS. Uma outra
coisa importante, e aí a crítica é mais severa, é que o governo federal, que é responsável por 60%, né, do financiamento das políticas sociais, quando isso vai para a saúde, para o SUS, é transformado em apenas 45%. Os estados, eles arrecadam cerca de 24%. 22% vai para as políticas sociais e 27% vai para o SUS. No caso dos municípios, 16% que é arrecadado, 16% vai para políticas sociais, 28% para o sistema único de saúde. Ou seja, os municípios estão investindo mais. E aí vamos pensar no financiamento, que é a questão que está sendo colocada aqui. Eu sei que todo mundo veio aqui e falou que vai implementar a emenda 29. Ou eu estou mentindo? Calúnia? Não, é verdade. E é correto. Vamos fazer justiça. É correto. O que eu posso dizer aqui? A não ser chancelar o que já foi dito. Implementar a emenda 29. Mas vamos qualificar esse debate. A Constituição foi aprovada quando? Em 88. O presidente Fernando Henrique assumiu o governo quando? Em 95. Quando a emenda foi enviada para ser quando ela foi aprovada? Em 2000. E em 2003 ela tem a proposta de regulamentação. Vamos pensar aqui. Nós temos 16 anos, é quase 2 décadas perdidas, de implementação daquilo que era um dever e uma obrigação. E eu gosto de período eleitoral e não gosto porque é um período mágico. É o momento em que todas as janelas se abrem e como que por um milagre, aquilo que não foi feito, aquilo que não foi dito, aquilo que era impossível, torna-se uma facilidade incrível. Então, essa discussão aqui, ela tem que partir desse princípio de justiça e desse princípio de realidade. O que eu posso dizer aqui para os senhores é que eu também me comprometo com aquilo que já deveria ter sido feito há pelo menos 16 anos. E, mais ainda, que talvez a regulamentação, aí eu não sou especialista, depois eu vou tirar a dúvida com os meus especialistas. Talvez a especialização a regulamentação para não cometer injustiças seja uma manobra protelatória. Por quê? Porque se os municípios estão colocando aquilo que são as suas obrigações e até hoje não tem ninguém processando os municípios porque estão fazendo uma ilegalidade, porque afinal de contas ainda não foi regulamentada, por que a União e os Estados precisam da regulamentação para poder se tornar legais para fazer aquilo que é aqui com um compromisso visceral com essa agenda. Eu estudei esse assunto. Mas mais do que estudar esse assunto, eu vivi esse assunto. Quando eu ligo com meu pai, ele está de pressão alta, eu pergunto: vocês já levaram ele no posto de saúde? Porque se eu disser a unidade básica de saúde, eles não vão entender. Me chamam de posto de saúde, não tem jeito. Meu pai mora no bairro de Invasão, tem 82 anos e toda vez que eu pressão entra naquele bairro. Minhas irmãs, meu irmão é motorista de ônibus,